Dando continuidade, eu trouxe duas curiosidades, além das que já foram citadas aqui também, que eu vou falar para vocês agora antes de iniciar o chamado do próximo palestrante. Sócrates, um grande filósofo que muitas pessoas conhecem e que também já estudaram a fundo, ele suicidou-se ao beber uma taça de veneno. Ele morreu por cometer suicídio. Além disso, Cleópatra também, que muita gente conhece, a última rainha do Egito, ela também se suicidou ao beber um coquetel de remédios. Então, são duas curiosidades que eu trouxe para aproveitar o gancho e passar a palavra a Eduardo. Primeiramente, eu gostaria de perguntar a vocês: vocês estão com seu amigo no bolso aí? Amigo de vocês? Acredito que a maioria está com seu amigo no bolso aí, né? Enfim, vocês, garanto que a bateria deve estar no mínimo aí nos 10%, né? Porque quando baixa de 10% ainda não pode assistir vídeo. Então deixa carregado. Então, para iniciar nossa conversa, se a gente recarrega nosso amigo de bolso todas as noites quando vai dormir, por que não carregar também a nós mesmos, né? Eu quero que vocês levantem a mão aí. Se algum dia já pensaram em largar tudo e tirar férias do mundo, sejam sinceros aí. Bom, pois tirem essas férias, viu? Porque senão o corpo vai pedir. Vocês vão tirar essas férias aí na cama do hospital. Eu falo por experiência própria. Eu não tirei essas férias, meu corpo pediu e eu capotei. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: a nossa mente, ela é muito grande, ela é muito poderosa. Então nós podemos fazer coisas incapazes de se imaginar. Mas ela tem um limite. Acreditem, a nossa mente, ela pode fazer milhares de coisas. Inclusive coisas que ainda nem sabemos. Mas ela tem um limite. Para vocês terem uma ideia, a nossa memória pode armazenar em torno de 600 anos de informações. Claro, não vamos dizer 600 anos. Ou seja, vamos morrer com muita memória livre por aí. O que acontece? Infelizmente, a nossa mente é um lixão. Nós somos acumuladores de péssimas memórias. Nós somos acumuladores de pensamentos ruins. Então o que acontece? Nós acumulamos e acumulamos muitos pensamentos negativos, muitos pensamentos ruins. Eu garanto a vocês que nesse dia, vocês tiveram ao menos um pensamento ruim. Eu garanto que ainda é pouco. Porque a nossa mente é tão poderosa que consegue criar um filme de terror muito mais famoso se fosse gravado do que todos os filmes de Hollywood. Porque nós somos extremamente criativos. Então nós criamos traições, nós criamos medos, nós criamos fobias. Tudo isso é feito pela nossa mente. Claro, ninguém aqui gosta de criar pensamentos ruins. Ninguém aqui gosta de ter fobias. Nós não cultivamos de forma consciente os nossos medos. Agora eu quero que vocês levantem a mão. Quem aqui estudou a noite inteira e quando chegou na prova deu branco? Sejam sinceros. O que acontece? A nossa mente, ela se sobrecarrega. E quando isso acontece, não há Deus que nos acuda. Nós estudamos meses, nós estudamos horas a fio.
um ledo engano achar que isso faz com que a gente aprenda. O cérebro humano, ele se mantém concentrado em média uns 15 minutos. Eu percebi aqui que muitas pessoas já se levantaram e foram embora. A atenção já se foi. Não que o assunto deixasse de ser interessante, mas é que a concentração, nesse momento de algumas pessoas, acabou. Olhar para o lado, cochilar, principalmente nas aulas de manhã, né? Aquela primeira aula, estão cansados. Geralmente ficamos assistindo a madrugada inteira Netflix, aquela série que a gente não pode perder, né? Enfim, chega atrasado, já pergunta por que é o lanche, porque já chega com fome, né? Não deu tempo de lanchar. Então o que acontece? O nosso cérebro, ele foi feito para trabalhar de uma forma muito rápida. A gente vê, a gente respira, o nosso coração bate, as nossas células vivem simultaneamente. A gente não faz essas coisas separadas. Acontece que quando utilizamos um celular, quando lemos, quando assistimos TV, a nossa concentração, ela se foca nessas coisas. Então, a nossa mente começa a se encher de informações. Se alguém puder pegar o microfone e me responder por que a gente dorme, eu adoraria ouvir essa resposta. Alguém sabe por que a gente dorme? Porque o nosso corpo cansa durante o dia, né? Eu acho que chega uma hora que ele dá aquela exaustão e ele mesmo procura descansar, né? Eu ver. Boa resposta. Quem aqui estava conversando, aquela conversa boa, aquele papo no WhatsApp, o celular trava, aquela tela branca. Você pega o celular e só não joga na parede porque ainda tem umas 5 prestações para pagar. O celular trava, ele deu pau. A gente precisa desligar e reiniciar. Ele continua lento. O que a gente faz, hein? Para o celular deixar de ser lento? Vamos, pessoal, é coisa do celular, é seu melhor amigo. Você dorme com isso aqui na cama. Fecha as abas do celular. Fecha as abas do celular, vai naquelas mensagens de bom dia, né? Que a gente só usa para mandar pro tio, pra tia, apaga tudo para liberar espaço. Pois bem, quem pegar aí seu melhor amigo e em configurações e ir na aba de memória do celular, espaço de memória, vocês vão ver. Quem não viu, isso é ótimo, viu, pessoal? Quem não viu, procura aí. Memórias desnecessárias. A memória RAM do celular, ela fica cheia, ela começa a aumentar. Então o que você faz? Você vai em manutenção do aparelho e libera aquelas memórias desnecessárias. Embaixo, vocês vão ver o que estava acontecendo para encher aquela memória. Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Netflix, tudo isso aí são memórias desnecessárias. Então, nosso celular, apagando isso, ele vai ficar um pouco mais rápido. Claro, alguns vão estar esbarrotados de vídeos, fotos, mensagens, então a gente tem que apagar. O nosso cérebro funciona dessa mesma forma. Infelizmente, nós não temos um botão de apagar essas memórias, não é? Mas a gente pode se treinar. Assim como o nosso músculo se treina para ficar forte, o nosso cérebro também treina para se proteger. Só que ele não vai treinar do nada. A gente não... eu vou treinar o cérebro, vou ficar lá deitado na cama sem fazer nada. Não, não é isso. Como é que a gente treina o cérebro para tirar essas memórias? Eu não sei se vocês já ouviram falar de Dercy Gonçalves. Pesquisem, por favor. Uma pessoa maravilhosa. E ela me ensinou uma técnica infalível para treinar o cérebro. Infelizmente ela conversava com palavrão, então não vou citar os palavrões que ela usava aqui. Mas certa vez, numa entrevista no Jô Soares, ela chegou e falou assim: Jô, chegaram pra mim e me disseram, eu não gosto de você. Eu cheguei e respondeu, vai pra não sei o que lá. Isso é treinar o cérebro. Porque quando nós pegamos uma informação pra gente, você não gosta de mim, não tô nem aí. Vá para aquele lugar. Claro que você não vai falar essa palavra, né? Vamos ser mais educados. Mas não custa nada a gente pensar isso. Pensar.
A gente está treinando o nosso cérebro a não ouvir qualquer coisa dos outros, opiniões alheias. Porque, infelizmente, as pessoas elas vão dizer o quê? Na sala de aula, por exemplo, acontece o seguinte. A gente estuda, chega na hora, perde na prova, aí a pessoa chega e fala, você perdeu porque você não estudou, você perdeu porque a prova estava tão fácil, eu fechei a prova. Na sala de aula acontece muito isso. Ou então tem o lado do professor também. Eu expliquei a aula, você estava quieto, você não interferiu na aula, então eu não posso fazer nada. Essa é sua nota merecida. Você olha para a nota, tá lá, 10 centésimos. Você vai ficar triste? Você vai achar que aquela nota é sua? Não, você não pode achar isso. Você vai pegar aquela prova, você vai levá-la para casa e você vai se perguntar o que aconteceu. Sim, você pode ter ficado a semana inteira estudando. Só que o que acontece? A gente não estuda o tempo inteiro. A gente aprende o tempo inteiro. Mas a gente não estuda o tempo inteiro. Que fique bem claro, como é que a gente aprende o tempo inteiro? Bom, uma criança, ela nasce sem saber falar, sem saber andar. Ela aprende, em média, 6.000 palavras por dia. Então isso é impressionante. Hoje parece que o jovem esqueceu todas as palavras, né? Você virou VC, não virou N, sim virou S. A gente está abreviando as coisas. Enfim, o que acontece? Nós temos que esvaziar nossa mente. Vocês acham que é justo ficar o tempo inteiro no celular, dando atenção para esse nosso melhor amigo? Eu não vou mentir não, viu, pessoal? E vocês também vão ter que concordar comigo. Isso aqui fica mais com a gente do que a nossa própria família. Porque eu fico em casa em média 5 horas, sem contar as horas que a gente dorme. Porque 5 horas eu estou no trabalho, eu volto para casa. Isso aqui fica comigo 24 horas. Eu durmo com isso aqui do meu lado. Aí de mim, se eu acordar, isso aqui não estiver do meu lado. Estou sendo sincero. E eu garanto que vocês também são assim. Se o celular descarregar, é esse esgotamento mental. O nosso cérebro se enche de informações. Antes, as informações no mundo dobravam a cada 200 anos. Hoje isso acontece em menos de 1 ano. A tecnologia que envolve o nosso melhor amigo é suficiente para enviar o homem à Lua. Apollo 11 tinha menos tecnologia do que esse meu Samsung J2. Isso é impressionante. Mas em contrapartida, quanto mais a gente evolui de forma tecnológica, a gente fica estagnado no nosso psíquico, no nosso psicológico. As escolas estão cada vez mais modernizadas. É professor usando tablet, é aluno com notebook, é aquele quadro sensorial. Mas tem. Não chegou, mas o Data Show está aí para nos mostrar que o quadro de giz não tem vez mais. O que acontece? Mesmo assim, o índice que nós temos, o nosso IDEB ainda é baixo. A gente corre atrás de um 6, sendo que o nosso IDEB está abaixo de 3. E 6 nem é bom. 6 é mais ou menos. A gente vê, hoje eu fico estupefato quando eu passo em frente ao Colégio Ulisses e vejo a guarda municipal naquela porta. É triste, não era para isso acontecer. A escola está tão ou mais vigiada do que a delegacia. É triste, é muito triste. Então, eu não estou aqui para dizer as melhores formas que a gente vai ter para tirar ou para evitar o suicídio. Até porque tem profissionais mais qualificados para falar isso. O que eu posso dizer é nós, como pessoa humana, devemos trabalhar firmes para que a nossa mente não se polua, porque da mesma forma que o celular trava, que ele desliga quando a bateria acaba ou quando a memória está cheia, a gente também trava. Levanta a mão aqui quem tem que tomar remédio para dormir à noite.
sabem por que a gente tem que dormir à noite? Porque o cérebro não para de trabalhar à noite, não. Aliás, é um dos momentos que ele mais está trabalhando. O nosso cérebro, ele se reorganiza, ele pega aquelas informações que ele considera útil e grava na nossa mente. E as outras ele tira. Muitas vezes, o que é útil é aquela piada que a gente viu e o assunto que a gente estudou para a prova some. Por isso que a gente dá branco, né? Não é que dá branco não, é porque o cérebro não sabe mesmo o que você estudou. Você ficou a noite inteira lá para nada. Então, sabendo disso, dá pra gente usar algumas formas para limpar esse nosso cérebro, para ele não virar um lixão. Eu garanto a vocês que vocês vão lembrar com todas as palavras aquele xingamento que aquela pessoa lhe disse e esquecer do bom dia que ela lhe deu um dia atrás. A gente lembra das mágoas, a gente lembra das tristezas e a gente esquece de tudo de bom que a gente já passou. Porque é fácil, né? Lembrar, eu vou falar com fulano isso e aquilo, amanhã fulano me paga. Às vezes a gente vai pra escola só pra xingar fulano, e depois vai embora, nem assiste às aulas. Agora a gente não vai pra agradecer, a gente não vai pra admirar, a gente só vai pra isso, pro mal. Ai de você de mexer com o ciclano, eu vou em cima de você. Acontece. Como eu disse, o nosso cérebro, ele monta várias imagens de horror, várias imagens de terror, e isso só vai poluindo a nossa mente. A gente perde o gosto pela vida, não por não querer viver, mas por não saber viver. Eu não estou culpando os suicidas, eu não estou culpando os depressivos. Teve um momento na sala de aula que eu embolei a prova e joguei na professora. Eu já peguei o meu material e já arrumei na professora. É um pico de estresse. É um estresse tão grande que a gente só percebe quando fez, depois do ocorrido. Acontece que logo após isso acontecer, nós devemos nos precaver para que isso não aconteça de novo. A escola hoje é um ambiente tóxico. A escola hoje é triste. O professor chega cansado, o aluno chega irritado. Então hoje, mas a culpa não é só da escola. Acontece que a escola é um reflexo da sociedade. A sociedade está tóxica, na mesma medida em que a escola, ela atrapalha de certa forma, porque hoje a escola ela está perdendo muito, ela está muito atrás, então ela atrapalha o desenvolvimento psicológico do aluno. A sociedade vai cobrar esse desenvolvimento que não foi desenvolvido. Então o que acontece? Nós chegamos com um aluno hoje, jovens de 13, 14 anos, que estão tendo infarto. Nós pegamos jovens que têm AVC, doenças que idosos deveriam, são pessoas de risco, né, que geralmente acontecem, está acontecendo com crianças. Então, isso é triste, é uma sociedade que está se desenvolvendo de uma forma tão rápida no meio tecnológico, mas que se perde no meio psicológico. Vamos limpar a nossa mente. Vamos tirar esse dia de folga, gente. Porque no hospital a gente não tem folga não, mas se continuar desse jeito a gente vai pra lá. Eu desmaiei 4 vezes há 5 anos atrás. Um jovem de 15 anos desmaia 4 vezes por nada. Por nada sim, claro. Eu estava ansioso, extremamente ansioso. Mas quando eu busquei, quando eu me perguntei, depois que eu fiz todos os exames, quando eu mesmo me perguntei por que eu estou assim, eu não soube responder. Eu não entendia o que era aquilo. Então eu me reciclei. Eu fiz uma reciclagem mental. Eu joguei tudo que era lixo fora. Medos, problemas, tudo fora. Eu tenho medos? Tenho. Eu tenho problemas? Tenho. Mas eu não multiplico isso. Se eu tenho que fazer uma prova daqui a um mês, eu não vou deixar para estudar daqui a um mês. Mas eu também não vou ficar estudando o mês inteiro. Porque o meu cérebro chega num momento de saturação. Ele não vai estudar, ele não vai trabalhar o tempo inteiro nessa informação. Eu vou me distrair. O
Você pega o livro, você vai estudar, passou uma mosca voando, você presta atenção na mosca. Você é capaz de contar quantas batidas de asa a mosca deu. Mas na hora da prova você esquece a questão. Porque o seu cérebro enjoou. Ele enjoou daquela informação. Você fica toda hora na mesma tecla. Isso. O cérebro ele para, ele trava. Então assim como a gente faz com o nosso melhor amigo, que é desligar, não é meter na parede não, pelo amor de Deus, gente, não mete a cabeça na parede não, viu? Assim como a gente faz com o celular aí também, ó, não façam isso. Desliga o celular, liga de novo, apaga o que não presta, que vai voltar ao normal. Desliga um pouco a mente, apaga o que não presta, que a gente vai voltar ao normal. E vamos dar continuidade. As pessoas procuram um médico para tratar uma infecção, as pessoas procuram um médico para tratar qualquer que seja outro problema de saúde. Mas as pessoas negligenciam a procura de um profissional para tratar da saúde mental. Isso é um reflexo só nas pessoas, da sociedade em geral? Não. Isso é um reflexo como um todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas 2% dos recursos do Sistema Único de Saúde do Brasil, dos recursos oferecidos ao Sistema Único de Saúde, apenas 2% desses recursos são destinados ao tratamento de saúde mental no Brasil. Ou seja, é uma quantidade mínima, é uma quantidade extremamente pequena. Isso é o quê? Negligência. Então, gente, não negligenciem a saúde mental de vocês. Eu ouço frequentemente, principalmente por estar no meio, em meio a um pré-vestibular, a um curso de pré-vestibular, frases como procurar um psicólogo, eu não sou louco, eu não estou precisando de psicólogo, quem precisa de psicólogo é doido. E muitas pessoas associam a psicologia, o psicólogo em si, à loucura, mas são barreiras que nós precisamos transpor e precisamos mostrar a verdadeira face desse lado, né? Outra frase também que me chama muito a atenção, inclusive foi até vista em redes sociais e coisas do tipo, 3 coisas essenciais, assim, que você não tem como viver sem: água, ar e terapia. Terapia não é sinônimo de fraqueza, terapia não é sinônimo de loucura, mas é sinônimo de saúde mental. E eu deixo meu apelo, não negligenciem a saúde mental de vocês. Eu convido agora a Rayane Alves, como assistente social, para fazer seu segundo momento de fala. Uma coisa que eu queria falar é que assim, a gente não pode medir a vida do outro com a nossa régua, né? Porque nem todo mundo recebe o problema da mesma forma que a gente. Um caso comum para adolescente o namoradinho me trocou por outro. Pode ser um problema para alguém e pode ser que não seja para você, né? Então a gente fica assim julgando a pessoa sem conhecer o que está por trás daquilo. No primeiro momento, quando eu falei de família e quando eu falei de amigo, em questão de problema, como por exemplo, amanhã faz 10 meses que meu pai faleceu e eu precisei do apoio da minha família e dos meus amigos, né? Poderia ter desenvolvido uma depressão, uma ansiedade, poderia, mas eu tive uma base, né? Por isso eu falei da importância da família e do amigo. Sim, tem gente que perde um ente querido e não tem depressão, não tem ansiedade, mas tem gente que realmente tem, né? Então a gente precisa se apegar a essas coisas. Falando da parte do meu trabalho, eu trabalho na Secretaria de Assistência Social e todo dia chega problema pra gente, né? Assim, a assistência social, a gente atende o público vulnerável, né? Então, assim, não vem só um problema, né? Vem todo um contexto em que a pessoa está envolvida, né? De lá nós fazemos os encaminhamentos também. Nós temos 2 segmentos, né, da assistência, que é o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, mais conhecido como Casa das Famílias. É a porta de entrada, né, para as pessoas que se encontram em alguma vulnerabilidade
necessidade social ou pessoal. Nós temos lá profissionais como assistentes sociais e psicólogos também. Nós temos também o CREAS, que já foi citado aqui, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Lá nós temos profissionais como assistentes sociais, psicólogos e também temos advogados. O CREAS atende pessoas que estão em situação de violação, ou seja, abuso sexual, maus tratos, abandono, coisas que podem desencadear ao suicídio, né? Então lá, vocês podem, quem estiver precisando, pode procurar os profissionais, que eles fazem esse acompanhamento não só com a pessoa, como também com a família, né? Que a gente sabe o quanto é necessário trabalhar todo mundo junto. Então é isso, pessoal. Precisando da nossa ajuda, nós estamos lá. E falando nessa questão de ouvir a pessoa, esses dias eu recebi um áudio que eu gravei. Foram 8 minutos e 46 segundos. Falei, meu Deus. Quando eu escutei, a pessoa estava agradecendo por eu ter escutado ela. Tipo assim, o problema dela não tinha nada a ver com minha área, mas ela entrou na secretaria para alguma outra coisa e foi me contar do problema dela. Aí eu fiz o encaminhamento e tudo mais, ela disse que ela estava agradecendo justamente por eu ter escutado ela. E ela vem de uma família grande, ela tem muitos filhos, ela tem pai, ela tem mãe, ela tem irmãos. E não foi dada a atenção necessária a ela. Falei, acho que o meu trabalho está sendo bem feito de alguma forma, né? Só de ouvir alguém, né? É importante isso. Tanto quando eu falei na questão do meu pai, a pessoa não precisa estar falando nada do meu lado, é só estar ali, né? Então eu estou falando isso por experiência própria. Então, muito obrigada. E assim, na minha fala, por eu ter feito mais rápido, eu não toquei nesse ponto. Quanto mais a gente alimenta todo o lixo mental que às vezes a gente acumula, isso é muito grave. E a gente faz muito isso porque a gente tem acesso a muita informação. Intencionalmente, a gente pode, né, cuidar da nossa mente, colocar conteúdo de forma intencional na nossa mente, positivo, inclusive pensamentos. Gerar pensamentos positivos sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre a vida, né? Então, assim, isso é protetor. Isso pode começar de uma forma de uma forma intencional, pensada, né? Proposital, mas se automatizar, porque tem gente que tem tanta história negativa de vida que os pensamentos, as crenças dele são tão negativas que ele passa mais um dia pensando negativo, né? E no final do dia ele está morto, está exausto, está cansado de tanta coisa negativa que ele pensou, né? E isso é do funcionamento dele. Então, assim, uma dica que, assim, isso para poder reorientar, às vezes precisa de ajuda, né? De orientação profissional e tudo. Mas é uma coisa simples que a gente pode começar a fazer, que o professor colocou aí, essa questão que ele fez, não foi o professor por conta própria, né? De rever na vida dele o que era bom, o que era significativo, o que não era. E uma questão também que a Rayane colocou em relação a buscar o apoio, a buscar a ajuda. E foi colocado na outras falas, gente, doença não é só por experiência que acontece de ruim na nossa vida, não. Às vezes a gente tem uma tendência genética tão forte de ter aquele transtorno que às vezes acontece uma perda, uma coisa que acontece, como ela colocou, na vida de outra pessoa, e aquela pessoa vai ter aquela reação muito além do que a maioria das pessoas teria. Então assim, é importante a gente prestar atenção nisso também. Eu acho que é a informação que eu gostaria de marcar aqui. Obrigada. Agradeço a Rayane em especial pelas palavras. A lei antimanicomial foi uma lei sancionada recentemente, porque eu não sei se todos vocês sabem, mas a maneira de lidar com os transtornos mentais nem sempre foram as mesmas que a gente tem hoje em dia. Muita gente era tratada com violência, era tratada com negligência, pela falta de conhecimento mesmo no assunto. Em Minas Gerais mesmo, a gente tinha o manicômio Colônia, em Barbacena, que é um município de Minas, e esse manicômio já foi registrado N mortes
das piores maneiras que vocês imaginarem. Então, nesse avanço legal, que é a lei antimanicomial, uma lei que garante o tratamento interdisciplinar e o tratamento humanitário a pessoas com transtornos mentais, eu convido Márcio, delegado, ao seu momento de fala. Com essa, eu sou daqui de Paramirim, não tem maiores novidades. Sou delegado de polícia e o tema, como não poderia deixar de ser diferente, é extremamente afim à minha profissão de delegado. Eu, infelizmente, durante quase 20 anos de delegado, já me deparei com várias situações de suicídio e, embora o suicídio não seja crime, mas se trata de uma morte violenta e por ser uma morte violenta é dever à obrigação da polícia judiciária, como é o caso da polícia civil, investigar. A gente investiga porque ainda que todos os elementos, todos os indícios ali que formam em torno da pessoa morta, seja de que ela realmente tirou a vida por conta própria, mas é dever do Estado, através da polícia, investigar para saber se realmente houve o suicídio ou se alguém participou, aderiu à vontade da vítima, o que tipifica o crime de participação em suicídio, quando alguém instiga, auxilia ou induz alguém a tirar a própria vida. Aí obviamente é crime, é um crime doloso contra a vida, ou é a júri, como homicídio, etc. Então, é o dever da polícia fazer essa investigação, de verificar todas as circunstâncias em torno, a motivação, o que levou aquela pessoa a tirar a vida, se aquela morte não foi acidental, porque, veja bem, qualquer tipo de morte violenta, a polícia tem a obrigação de investigar, porque uma morte violenta pode ser um mero acidente, pode ser um suicídio, alguém quis tirar a vida, pode ser um homicídio, alguém matou outro, ou alguma situação relativa a uma participação no suicídio, ou seja, a pessoa quis tirar a vida, mas uma outra pessoa contribuiu também para isso. E, invariavelmente, quando a gente instaura o inquérito, investiga, a gente verifica que a questão emocional é uma questão que pesa muito nesse sentido. O fator depressão, e às vezes nem só a depressão, porque a depressão seria uma tristeza profunda, num período de tempo maior, ou seja, a pessoa já estava acometida, sofrida com aquela situação durante algum tempo, e aí culminou naquele ato extremo que foi ceifar a própria vida. E a gente, durante o transcorrer da investigação, a gente ouve familiares, amigos e tal, e aí a gente verifica, a gente fica chocado com as situações, às vezes são situações bobas, pequenas, a pessoa não era nem depressiva, às vezes brigou quando terminou o namoro, há 2, 3 dias ficou aquela tristeza toda e vai lá e se enforca, como eu peguei um caso desse em Macaúbas, quando eu substituí lá por alguns meses. E aí, várias e várias situações assim. Então, eu acho louvável que as pessoas que me antecederam, psicólogos, assistentes sociais e tal, professores, nesse sentido desses órgãos de apoio, né, de auxílio, hoje já se tem essa cultura social de o CRAS, CAPS e tanta gente, assistentes sociais, que fazem trabalhos maravilhosos. Eu, tanto em Caturama, como em Rio do Pires, como em outros lugares que eu já trabalhei, eu tenho sempre costume de manter esse contato com esses órgãos de apoio, porque são instrumentos que evitam que se chegue a um fim tão trágico como a pessoa tirar a própria vida, certo? Então, esse acompanhamento com a pessoa, nesses focos, se percebe que determinada pessoa tem uma tendência maior ao suicídio, às vezes por questões genéticas, ou até pela circunstância da vida, o alcoolismo, droga, desilusão na família, ou seja, N são os fatores, as causas que pode fazer com que a pessoa pense em tirar a própria vida. Então, esses órgãos de apoio têm um papel fundamental no trabalho de prevenção, de educação, de mostrar, de tentar evitar, sobretudo com a juventude. Ou seja, eu não tenho índices aqui, números estatísticos aqui para dizer, mas obviamente a sociedade evoluiu de forma positiva do ponto de vista tecnológico, etc, mas não houve evolução no que tange a alguns valores, como preservar a vida e ter essa cultura de preservação de vida, ou seja, morre-se muito mais, há um número maior de suicídio, em que pese essa cultura social de se criar esses órgãos auxiliares, esses órgãos de apoio. Então, tem que haver esse equilíbrio e essa preocupação constante de sempre acompanhar nas escolas, nas
as populações mais carentes, porque a questão da tristeza profunda, da depressão, não necessariamente está vinculada à questão social e econômica. Às vezes é uma predisposição da própria pessoa em querer, em pensar em tirar a própria vida, certo? E é bom sempre ressaltar, eu sempre digo, é abominável qualquer violação, qualquer bem jurídico. A honra, a liberdade sexual, a intimidade, o patrimônio, mas não há bem mais valioso do que a vida. Não há de se pensar em honra, não há de se pensar em dignidade, não há de se pensar em patrimônio, não há de se pensar em intimidade, não há de se pensar em qualquer tipo de bem tutelado pelo direito, se não tiver o bem maior, o bem que é pressuposto de todos os demais bens, que é a vida. Se diz que a Constituição brasileira, que apregou o princípio da dignidade como princípio maior, princípio soberano, mas que necessidade teria de ter dignidade se não houvesse vida? Ou seja, a vida é o bem importantíssimo. Então, é um dever da sociedade, é dever do poder público, é dever de todos os órgãos, é dever da família estar sempre atenta e evitar com que alguém pense em tirar a vida. Eu sou sucinto nas minhas palavras, eu tentei aqui, dentro do possível, fazer colocações que são pertinentes ao tema, certo? Me coloco à disposição para alguma indagação e desde já agradeço, acho uma iniciativa importantíssima, espero que isso continue em outras oportunidades, em outros locais do município e me coloco também à disposição para outras situações. Muito obrigado. Das 7 da noite, era um prazer estar aqui, agora depois das 10, o prazer é maior ainda. São guerreiros terem ficado aí experimentando esse serenozinho gostoso. Veja bem, numa abordagem assim bem rápida, até pelo adiantar da hora que eu planejei em fazer para vocês, quando uma pessoa comete o suicídio, e o Dr. Márcio já até fez assim rasamente uma referência, ela própria perdeu o bem maior que possui, que é a vida. Ela não sofre nenhuma punição. Você não vai aplicar para aquele que morreu, que perdeu a vida, nenhuma pena. Ele não vai sofrer processo por isso, apesar de ter tirado aí o bem maior que possui. Agora, algumas outras pessoas que estão no entorno de quem comete um suicídio podem sofrer um processo se enquadrar aí em algumas situações que está lá no artigo 122 do Código Penal. Isso não é raro de acontecer não, o doutor Márcio aí tem muita experiência nessa área de delegacia. Existem pessoas no entorno de quem comete o suicídio que também comete crime. Veja bem, quais são essas pessoas? A primeira figura, e o artigo 122 traz isso lá, é aquela pessoa que induz o suicídio. O que é induzir ao suicídio? É você fazer nascer na cabeça da pessoa a ideia do suicídio. É aquilo que a gente chama de plantar a semente. Você sugere para alguém o suicídio. Quando se comete uma conduta dessa, você está sujeito a uma ação penal, você comete o crime e poderá ser aplicada aí uma pena por esse ato. Além de induzir, de plantar a semente na cabeça de alguém para cometer o suicídio, nós temos também uma outra figura que é o instigar. O instigar ao suicídio, também está lá no artigo 122 do Código Penal, ocorre quando você não planta a ideia, mas quando você irriga aquela ideia. É como se no induzir tivesse a semente e no instigar a irrigação. O instigar é você dar aquele braço, aquele incentivo, vai mesmo, comete mesmo aí o suicídio, e isso também acontece. Há algumas pessoas que se aproveitam até da fragilidade de outras, com segundas intenções mesmo, é uma herança, é a mulher que você está ali do lado procurando, instiga o suicídio. Então,
em se praticando uma conduta dessa, você também pode sofrer uma ação penal e ser punido. Por fim, o doutor Márcio também fez referência, além do instigar e de induzir, nós temos a figura daquele que pode auxiliar materialmente a pessoa a cometer o suicídio. E como é que acontece a figura do auxiliar? Quando você fornece os meios, é aquela pessoa que está ali naquela posição de fragilidade e você coloca o instrumento para que o suicídio seja viabilizado. Você fornece a arma para que a pessoa cometa o suicídio, aí você está auxiliando. Você fornece a corda para a pessoa cometer o suicídio, ou você de repente fornece um carro para ele ir até o local, sabendo que dali vai acontecer. Em todas essas ações, você instigando, você auxiliando ou você induzindo, você estará sujeito a uma pena. Que pena é essa? A pena de 2 a 6 anos de prisão. Então, participou do cenário do suicídio, instigando, induzindo ou auxiliando, você estará sujeito aí a essa pena de 2 a 6 anos. Hoje em dia, eu assim fiz até uma reflexão sobre isso, usando o melhor amigo ali que o professor falou, você de repente vai até filmar alguém que está suicidando. Você está ali, se posiciona, e aí eu fiz até reflexão, será que uma pessoa dessa pode ser punida? A princípio, ou em princípio, só por filmar alguém que vai cometer o suicídio, para você ali ter, Luiz, quase que um furo de reportagem, você não está cometendo nenhum crime. Agora, se você tem o dever de proteção, se é um menor e é um pai que está ali e filma, o pai tem o dever de proteção. Aí sim você vai estar cometendo um crime e poderá ser punido. É o enfermeiro que está no hospital, um médico que tem ali aquele dever de cuidado, de proteção também, está assistindo, vai filmar aquilo, você também tem esse dever de proteção, pode ser punido. É o carcereiro que está ali na cela, e a gente já até viu isso, o doutor Márcio mesmo, algum suicídio dentro de delegacia de polícia. Se alguém que tem o dever de cuidar e não cuida, comete o crime. Então, assim, é bom ficar atento para esse tipo de situação, como os profissionais aí de áreas mais específicas até já colocaram para a gente, ter essa sensibilidade de ver que o comportamento mudou na escola, ou se é um grupo de amigos, percebeu a alteração, buscar o diálogo. É como eu disse no início, talvez um dos grandes males da humanidade que a gente vive, e a gente assim é quase que especialista em apontar erro, são as drogas, é a violência, é a falta de segurança. E eu assim vejo como problema enfrentado pela humanidade a falta de diálogo entre as pessoas. Se a gente conversasse mais, não precisa nem se abraçar não, como foi colocado aqui, ou como é bom também o abraço, mas o diálogo é fundamental para essa vida nossa em sociedade. A gente assim, até por conta, professor Eduardo, professor Eduardo, até por conta da evolução tecnológica, as pessoas têm se isolado cada vez mais, têm criado mundos apartados dentro de uma sociedade que deve ser coletiva. Então a gente precisa dialogar mais, precisa sentir mais o sentimento dos outros. Não é se meter na vida alheia, não é procurar gerir a vida do outro, não, mas assim, se sensibilizar mais com o problema dos outros. A gente tem sido, nessa nossa vida coletiva, muito insensível com o problema dos outros. É preciso ter mais sensibilidade para que possamos viver um mundo melhor. Não tem que achar que o problema do outro é só do outro, não, porque às vezes, ainda que o problema não pegue, o problema do outro pode chegar na gente também. Então, a sensibilidade vem como algo que é também fundamental, assim como o diálogo, para uma vida saudável em sociedade. O horário está avançado, mas um prazer enorme conversar com todos vocês, e eu assim, mais uma vez, faço questão
de fazer referência a isso. Feliz de um povo que tem a capacidade de discutir os seus problemas em praça pública. A gente, assim, vive, e eu ouvi aqui falar de família, de amizade, de amor, essas instituições todas, também tão fundamental para a vida em sociedade, têm sido tão bombardeadas ultimamente, já não se dá mais tanto valor à família, já não se dá mais tanto valor aos amigos. É preciso que a gente possa, em diálogo, colocar mais, discutir mais os nossos problemas em sociedade. Eu, assim, como disse, saio daqui hoje muito melhor do que cheguei, porque estou vendo ser realizado algo que eu acho assim que é fundamental para uma sociedade viver melhor. E assim, que bom que essa não é uma iniciativa do poder público, porque às vezes se espera muito da prefeitura, se espera muito da escola, se espera muito do CRAS, do CAPS, do CREAS, do Melhor em Casa, e assim, cidade boa é aquela cidade que a própria sociedade se ajuda a governar. Quem traz uma vida de qualidade do povo administrativa não é prefeito, não é vice-prefeito, não é vereador, não é diretor de escola, não. Quem traz a qualidade boa para a gestão é o povo. É o povo que se autogoverna com qualidade. É a pessoa que é educada, que não joga o lixo na rua. É aquele que é sensível com a necessidade do próximo, como havia dito. Os gestores sobrecarregados que sempre estão são apenas instrumentos temporários, felizmente temporários. As gestões passam e as cidades ficam. Então, assim, quem tem que resolver os nossos problemas somos nós mesmos, como sociedade, e nenhum outro lugar melhor do mundo que para se resolver problema do que em praça pública, experimentando aqui um serenozinho desse de quase 11 horas da noite. E muito obrigado, foi muito bom mesmo estar aqui com vocês, e tenham a certeza que vocês fizeram muito melhor para mim do que eu prestei melhor serviço dizendo algumas palavras para vocês. Muito obrigado. Oi, Igor, rapidinho. Eu pediria desculpa a vocês, mas vou ter que me ausentar um pouco mais cedo. Tudo bem. Acho que já está mais ou menos dentro do horário, certo? Sem nenhum problema. E, mais uma vez, dizer que foi muito bom o encontro, me coloco à disposição. Muito Igualmente. Bom. A gente que agradece, muito obrigado pela participação. Boa noite, obrigado. Boa noite. Gente, dando continuidade e também sendo muito breve por conta do horário, eu não poderia deixar de mencionar uma coisa que eu acho de extrema importância. O Centro de Valorização à Vida é uma inovação que a tecnologia trouxe para a gente, que nos mostra que a tecnologia não é... O Grupo Cultive, acreditando... Convite. O Grupo Cultive, acreditando... Só um minuto, galera. Atrasado o convite aí. Então, o Centro de Valorização à Vida como eu estava dizendo, um avanço que a tecnologia trouxe para a gente e nos mostra que ela não é só maléfica à nossa saúde. Então, quem não se sentir à vontade em conversar com a pessoa que está próxima, quem não se sentir à vontade de conversar com seus familiares, liguem 188, conversem com profissionais responsáveis, conversem com pessoas que estão prontas para ouvir vocês e também propaguem a ideia, passem a informação. Muita gente nem sequer sabe da existência do Centro de Valorização à Vida, o CVV. Então, passem a informação adiante, sejam multiplicadores de boas ações. Volto a frisar, o Centro de Valorização à Vida, o número é 188. Então, que sejamos mais ouvido e menos boca. Que abracemos não só com os braços, mas também com o coração. Que sejamos mais atenciosos e empáticos. Que paremos e ouçamos. Que valorizemos os momentos que poderão ser únicos e últimos.
finalizando minha palavra, eu passo agora o microfone à fundadora do CUTIV, Janaína Ferraz da Cruz. Enfim, vocês ouviram a minha voz, né? Passei o tempo todo aqui e não me manifestei. Depois dessa mensagem, antes de finalizar esse momento, das minhas considerações finais, eu gostaria de pedir a todos vocês um minuto de silêncio em respeito à memória, a todas as pessoas que vocês conhecem, que vocês não conhecem, mas que nós temos o conhecimento, que a gente tem a noção que perderam as suas vidas por meio do suicídio. E se for da crença de vocês, aproveitem esse momento para fazer uma oração, uma prece, para que elas continuem nesse plano em que elas estão, nesse plano espiritual, em paz. Por favor, um minuto de silêncio. Bom, muito obrigada. Na qualidade de fundadora do Grupo CUTIV, eu devo dizer a vocês que quando eu o idealizei, o único pensamento se passava em minha mente. O Grupo CUTIV não irá alimentar apenas o corpo. Nós iremos alimentar a alma. Nós iremos alimentar o espírito. Nós iremos alimentar a mente das pessoas. Nós iremos proporcionar instrução, diálogo e informação. Nós iremos aproximar propósitos. Todo mundo aqui tem um propósito. E eu acho que se tem um propósito que todos nós aqui temos em comum, é o bem comum. Cada um aqui tem a sua vida, a sua particularidade, a sua individualidade, a sua família. Mas eu acho que, ainda assim, sobretudo, nós temos o desejo de ver o outro bem. É satisfatório ver o outro bem. E diversas são as maneiras de proporcionar bem ao outro. O Grupo CUTIV não irá se limitar apenas à entrega de cestas, de roupas, de calçados. Como o Zé colocou muito bem, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas em abril nós realizamos uma ação em Vargem do Sal. Vargem do Sal é uma comunidade que não pertence ao município de Paramirim. Territorialmente ela pertence ao município de Caetité. E de que isso importa? São seres humanos como todos nós, têm necessidades tanto quanto todos nós, podem ser dificuldades diferentes, e estando numa situação, nessa pirâmide social, digamos, confortável, por que não ajudá-los? Saímos todos do Grupo CUTIV, nos direcionamos à comunidade, e digo a vocês, nós fomos muito mais alimentados do que eles. Nós aprendemos muito mais que eles. É de uma nobreza. Nas casas não tinham nada. Eu tenho uma foto no meu celular que, sem dúvidas, é a foto que mais me chama a atenção. Essa foto eu mesma registrei. Nós entramos numa casa que a única coisa que tinha de alimento era um pacotinho de cebola. Era um pacotinho de cebola branca e um pacotinho de cebola roxa. Eu tenho essa foto até hoje no meu celular. E foi a casa que eu me senti mais acolhida. As crianças são de uma educação. Eles podem não ter água para eles, mas eles oferecem água para você. Nós saímos de casa cedo, calor, terra e fomos. E voltamos muito mais nutridos. Nenhuma Bíblia, nenhum livro de história, nenhum livro de autoajuda, nenhum outro livro me ensinaria tanto quanto Vargem do Sal me ensinou. As pessoas de Vargem do Sal, inclusive, aproveito a oportunidade para fazer o convite. Conheçam Vargem do Sal. Nós estávamos, inclusive, conversando isso em grupo. Nós temos um compromisso com Vargem do Sal e nós retornaremos a Vargem do Sal. E perpetuaremos esse trabalho não só na comunidade de Vargem do Sal. Faremos isso aqui na sede e em tantas outras. Onde estiver pessoas precisando de nós, nós iremos ajudar. E se nós não formos suficientes, nós escalaremos pessoas como escalamos aqui hoje para que façam esse trabalho. Eu devo dizer a vocês, palestrantes, que quando nós do Grupo CUTIV
idealizamos esse projeto, quando nós sentamos e falamos, ô Igor, quem é que a gente vai convidar? Quando os nomes de vocês estavam na nossa lista, quando nós acrescentamos cada um dos nomes de vocês, a gente tinha a certeza de que vocês não só corresponderiam às nossas necessidades, como nos surpreenderiam. Eu sou estudante de Direito, sou completamente apaixonada pelo curso, sempre quis fazer Direito e, não menosprezando as outras profissões, mas eu comentei isso com o Igor, eu falei, eu faço questão de que tenhamos na mesa um advogado e um delegado. E assim o fizemos. E eu não tenho dúvidas de que foi muito enriquecedor a fala de todos vocês. Aina, me perdoe, Aina. Foi muito interessante. Quem aqui sabia que alimentos podem contribuir para uma qualidade de vida, podem evitar um suicídio? Eu nunca imaginei isso. Então, assim, vai muito além do físico, é mental, entendeu? Então, assim, muito obrigada, vocês foram sensacionais. Eu admiro e respeito muito cada um de vocês, não só enquanto profissionais, mas principalmente enquanto pessoas. Eu tenho um certo vínculo com cada um de vocês, e se estão aqui hoje é porque vocês, de fato, nos satisfazem. Vocês, de fato, nós tínhamos certeza da qualificação de cada um de vocês. Muito obrigada. Espero poder contar com vocês em outras oportunidades e também nos colocamos, como as meninas disseram, essa questão de parceria, isso é muito importante. Então o Grupo Cultivo está aqui para ser parceiro. Nós estamos de fato saindo da inércia. Eu acho que cada um aqui hoje retorna para casa com um sentimento de potência. Nós somos potência, nós temos total capacidade de ajudar o outro. E que sejamos mais empáticos, mais respeitosos, mais responsáveis com as nossas conversas, principalmente com o que a gente ouve. O Dr. João Ricardo colocou isso muito bem, que nós não usemos aquilo contra a pessoa, não é para fazer fofoca. A pessoa lhe confiou uma coisa muito pessoal, então que usemos aquilo em prol daquela pessoa. E principalmente em prol de uma comunidade. A gente espera muito de um Deus, a gente espera muito, eu não quero entrar no método de religião, de crença, mas eu acho que a gente fica muito inerte nas nossas residências, assim, julgando muito um vereador, um prefeito, um vice-prefeito, enfim, um governador, um presidente, mas que saiamos das redes sociais e vamos atuar. Eu, dentro da minha casa, eu tenho com meus pais uma relação muito bacana. E eu tenho amigos que não têm essa mesma relação. Então vamos bater um papo, o que eu, enquanto uma pessoa que tem, posso fazer por você que não tem? Então, assim, eu digo isso muito para os meninos, que nós sejamos agentes de mudança e incentivadores de pessoas. Hoje, isso é muito intrínseco na minha vida, de prestar serviço ao outro. Os meus pais, meus pais nunca viraram para mim e falaram, Janaína, faça isso. Os meus pais fizeram e ao presenciar aquela atitude, eu adotei para a minha vida. Então, hoje, eu não quero precisar falar para eles, façam isso. Eu quero que eles vejam eu fazer, Igor fazer, Evandro e Irla fazer, e os outros tomem como exemplo. Então, que vocês tomem como exemplo o que o Grupo Cultivo está fazendo, o que o Cultura na Praça está fazendo, o que esse outro novo grupo está fazendo. Eu estava reparando, na verdade, uma pessoa comentou comigo que um grupo foi criado em Macaúbas. Um grupo, inclusive, com o mesmo propósito do Cultive. A gente quer prestar assistência junto com eles lá em Macaúbas, por que não? A gente quer ir para Érico Cardoso, a gente quer ir para Caturama, a gente quer ir para Livramento. Foi como o Zé colocou, é uma questão universal, uma questão que vai muito além de território. Vargem do Sal está aí para exemplificar muito bem. Então eu gostaria de agradecer não só a presença de cada um dos palestrantes, mas gostaria de agradecer também a paciência de vocês, de estarem aqui, a perseverança. Com certeza foi muito construtivo. Agradecer também a todo o pessoal do Cultive. É muito difícil promover um projeto desse, visto que a maioria do grupo mora fora. Igor, eu, Rani, inclusive não pôde estar presente. Mas, assim, nós podemos contar muito com o apoio, com a colaboração, com a dedicação de cada um deles. São pessoas, são voluntários necessários. São pessoas que isso aqui não seria possível se não houvesse a contribuição de cada um deles. Muito obrigada, de verdade. E que eu deixo não só um pedido, mas um apelo, que nós sejamos mais, nós podemos ser mais. Enquanto pai, enquanto irmão, enquanto filho, enquanto cidadão, enquanto humano, ser humano. Nós temos que frisar, que valorizar o ser e não o ter.
Muito obrigada. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que esse projeto de valorização da vida do CUTIV vai perpetuar. Nós estamos realizando isso em prol do Setembro Amarelo, mas nós iremos fazer isso em agosto, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, sempre que precisarem. Sintam-se à vontade para nos procurarem, seja na página do Grupo CUTIV ou na página pessoal de cada um de algum dos integrantes. Nós agiremos de boa fé, com responsabilidade, para promover um evento como esse. Nós estudamos, nós lemos muito antes, nos comprometemos a fazer o melhor, o que for possível. Se não tiver ao nosso alcance, nós iremos direcionar um psicólogo, a um assistente social, mas o necessário será feito. Muito obrigada, de verdade. Isso não seria possível sem a presença, sem a colaboração de cada um de vocês. Muito obrigada, desejo uma boa noite a todos vocês e que voltem em paz para suas casas.